Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, crise no mundo e na igreja. O que fazer? Mestre, não se te dá que pereçamos, Marcos 4, 37. Vivemos tempos difíceis. A crise tira emprego, segurança e o sono de milhões. A impressão que temos é que tudo está fora de controle e com isso vem a insegurança, que é sem dúvida a mais preocupante, já que através dela os amigos, a família e nossa própria estrutura como pessoas são abaladas. Segue-se o desânimo, o estresse e, por vezes, depressão profunda. Cristãos e não cristãos são igualmente atingidos. Há uma onda crescente de suicídio, inclusive entre pastores. Nestes momentos, muitos desses cristãos talvez façam a pergunta: Senhor, o Senhor não percebe que estamos morrendo? Não vê nossa dificuldade? O relato bíblico nos ensina o porquê e o que fazer nesses momentos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Marcos 4, 37 a 38. Os discípulos estão atravessando o mar e, de repente, uma violenta tempestade ameaça afundá-los. Esses homens, a princípio, não se assustam. Acostumados com o mar, pescadores experientes e bons pilotos de barco, enfrentam com sua experiência e força o desafio. Porém, esqueceram que agora não eram mais pescadores de peixes, e sim pescadores de homens, e eram, portanto, o alvo principal do diabo. Os discípulos percebem então desesperados que esta é uma tempestade diferente e remam com todas as suas forças tentando escapar, mas é inútil. De repente, percebem que Jesus dorme tranquilamente e pedem socorro. Jesus se levanta, repreende o mar e os ventos e a tempestade cessa. Quando se levantam as tempestades da crise em nossa vida, sejam nas finanças, na saúde, no casamento, com os filhos, e nos debatemos de todas as formas tentando resolver, mas tudo parece desmoronar fora de controle, lembre-se disso. Há alguém no barco da sua vida que, embora pareça dormir, não esquece de você. Ele não estava na popa por acaso e não descansava também tranquilamente por acaso. O exemplo que nos dá é o de que podemos, apesar de tudo, pela fé, descansar em Deus, pois Ele está no controle de tudo. Embora pareça dormindo, está na popa, porque é na popa que se dirige o barco, mostrando que dirige nossa vida e nada permite que ocorra sem que haja uma lição para nós. Mesmo quando tudo parece desmoronar e olhamos para nós mesmos, ou procurando defeito em nós para entender por que isso está acontecendo, ou como os discípulos que eram craques no mar, tentando por nós mesmos resolver a situação, usando do nosso conhecimento, da nossa experiência, chega uma hora em que precisamos saber a convite de quem estamos neste barco. Tenha em mente, porém, o que é mais grave: a tempestade da apostasia dentro das igrejas, o verdadeiro barco de Cristo. As igrejas estão literalmente afundando e dois motivos principais são apresentados. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Marcos 4, 37. Primeiro, um grande temporal de falsas doutrinas, de ventos de doutrinas estão afundando a igreja. Pastores e ministros que deveriam estar atentos não percebem. O vinho de Babilônia é bebido e oferecido a todos sem que alguém se levante denunciando. Ocupados em remar e aumentar os membros e deixar os templos mais bonitos, não percebem que o barco de Cristo está se enchendo de joio e indo à deriva.
Segundo, junto com as falsas doutrinas, sobem as ondas do mar, os costumes do mundo, as modas do mundo, rock, funk, sentimentalismo, teologia, moda de roupas, músicas, fábulas aprazíveis, pulos, gritarias, e os membros não percebem que este mundanismo está enchendo o barco e afundando a igreja. Cegos guiando cegos e juntamente afundando, porque não ouvem o chamado de um Deus que já não suporta mais este tipo de culto. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro. Amós 5:21. Mas há esperança. Se de fato nos entregamos a Cristo um dia e confiarmos, aquele mesmo poder que tranquilizou a tempestade irá também acalmar as tempestades da nossa vida e das falsas doutrinas e modas da igreja, na certeza de que todas as coisas contribuem para o bem juntamente daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Lembra-te também que foi apenas depois que esses homens realmente escolheram ser pescadores de homens, a convite de Jesus, que a crise ocorreu. Lembre-se desta lição quando ouvir os falsos pastores ali dizer que ao dar ofertas em fogueiras santas, ou comprar óleo, ou aceitar o falso Jesus que se pregam, todos os teus problemas financeiros, amorosos ou de saúde vão acabar. O verdadeiro cristão não é diferente do mundano porque não tem problemas, mas sim porque sabe em quem confiar quando os problemas vêm. É tempo de preparar-se, porque a crise irá se intensificar. Mas lembre-se, a crise não faz um cristão, apenas revela se ele de fato é. Pense nisso e que Deus seja contigo.